Olha, eu já dei uma adiantada aqui no tapete e vou explicar pra vocês. Eu havia parado aqui, olha, nessa carreirinha aqui, olha, de pontos baixos, depois aqui da pipoca, né, dos pontos pipoca. Então, aqui, olha, eu fiz toda a minha volta do tapete em pontos baixos, do jeito que eu expliquei pra vocês. A próxima carreira, ela é toda em pontos altos, é um ponto alto em cada ponto baixo aqui da base. Aqui nessa parte, meninas, onde fica aqui essa parte arredondada, aqui tem aumentos, tá? Então, aqui, olha, sigam comigo aqui nesse rumo, olha, vocês vão contar aqui, olha. Aqui tem essas duas cordinhas e aqui começa esses pontos aqui, o ponto baixo e o meio ponto alto. Então, vocês contem aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto. Nesse rumo aqui, eu fiz o meu primeiro aumento, tá? Então, eu fiz o primeiro aumento aqui. Vocês podem ver, ele tá aqui, olha. Aí, eu contei aqui 17 pontos altos, aliás, 16. No 17º, eu fiz o aumento. E daqui pra cá, eu contei 16 de novo. E no 17º, eu fiz o meu aumento, tá? E aqui, o resto da carreira toda em pontos altos, um em cima de cada ponto baixo da carreira anterior. Do outro lado, a mesma coisa, os aumentos, tá bom, meninas? Nessa outra carreira, toda em pontos altos também, só que eu sigo os aumentos, tá? Então, aquela regrinha básica, para tapete oval, os aumentos. Eu venho vindo, nessa primeira curva, o meu aumento, ele é no primeiro ponto do aumento, tá? Então, aqui, olha, o meu aumento, ele está aqui, nessa primeira curva, o meu aumento é aqui, olha, tá? Nesse primeiro ponto. Então, o meu aumento tá aqui, nesse primeiro ponto do aumento, eu faço o aumento aqui, tá? Venho trabalhando, cheguei aqui no meio, eu tenho outro aumento aqui, olha, eu fiz o meu aumento também. E aqui, aquela regrinha básica, eu venho fazendo meus aumentos, eu cheguei aqui, o meu aumento, ele é no segundo ponto do aumento, tá bom, meninas? Ele tá aqui, olha, no segundo ponto do aumento. E do outro lado, nessa outra parte aqui, redonda lá do tapete, também os aumentos seguem da mesma maneira. Então, agora, meninas, eu vou começar a trabalhar as borboletas, tá? Eu vou explicar pra vocês como nós vamos fazer as borboletas. Então, tá, meninas, olha, eu terminei essa segunda carreira em pontos altos aqui. Eu vou desmanchar e fazer de novo, pra vocês verem. Aqui, olha, eu venho nessa terceira correntinha e arremato com um ponto baixíssimo. Então, nessa carreira agora, meninas, de cima, nós vamos começar a fazer as borboletas, tá? Então, eu vou deixar esse meu fio aqui e vou iniciar agora com o meu fio amarelo, tá bom, meninas? Eu vou vir aqui, olha, vou fazer o meu nozinho inicial e vou começar aqui a fazer as borboletas. Então, olha, eu terminei a minha carreira aqui, tá bom, meninas? Eu vou começar aqui, olha, um ponto antes da onde eu terminei a fazer as minhas borboletas. Se vocês quiserem, meninas, vocês podem cortar o fio aqui e arrematar. Eu já faço direto, tá? Eu faço as duas carreiras juntas, mas se vocês acharem difícil, não conseguirem fazer, pode cortar o fio aqui e arrematar e começar a fazer o que eu vou fazer agora. Então, dessa maneira, eu acho mais prático. Mas se vocês quiserem, podem cortar o fio, arrematar e depois fazer a outra carreira que eu vou explicar aqui pra vocês depois. Então, eu vou dar aqui o meu nozinho inicial e vou começar aqui a fazer uma pipoca. Opa! Isso. Eu vou fazer uma pipoca, meninas, mas com meio ponto alto. Então, eu vou subir duas correntes, que é a altura do meu meio ponto alto, e vou vir aqui no mesmo espaço, tá? E vou fazer aqui a minha pipoca. Então, eu fiz aqui... Ah, não, é meio ponto alto, eu tô fazendo ponto alto. Então, aqui eu vou fazer, olha, os meus 4 meios pontos altos, tá bom, meninas? Então, eu venho, faço aqui 4 meios pontos altos. E essa primeira pipoca aqui, meninas, eu vou fechar ela da maneira tradicional. Então, eu terminei aqui o meu quarto meio ponto alto, eu tiro a minha agulha da laçada, venho aqui nesse primeiro, da maneira tradicional, puxo aqui e arremato a minha pipoquinha. Eu faço aqui, ó, uma corrente de separação,
Laço a minha agulha, eu vou pular esse ponto aqui, que é o ponto onde eu terminei a minha carreira, e vou vir aqui no próximo, e vou fazer a mesma repetição. Vou fazer aqui uma pipoca com 4 meios pontos altos. Dá pra pular 2 pontos aqui da base também. Só que eu prefiro pular um porque eu acho que a borboleta fica mais bonita. Mas se quiserem, pulem 2 pontos da base. Então, eu fiz aqui o meu 4º meio ponto alto. Esse eu fechei a pipoca da maneira tradicional. Esse daqui eu vou fechar a pipoca aqui por trás, do lado avesso, igual eu expliquei pra vocês na carreirinha lá da pipoca. Eu venho e fecho ele aqui por trás, dou uma puxadinha no meu fio e aqui eu vou começar a fazer as correntes. Na próxima carreira, meninas, vocês vão entender por que as pipocas são fechadas diferentes. Então, eu terminei aqui, eu vou fazer aqui, ó, já fiz uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 6 correntes, eu vou contar aqui, olha... Vou fazer 6 correntes, vou contar aqui 6 pontos da minha base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu venho com a minha agulha aqui e faço isso aqui, olha. Pra ver se a minha corrente tá esticada, pra ver se ela tá franzida ou pra ver se ela tá no tamanho certo. Então, eu fiz isso aqui com a minha agulha, tá no tamanho certo, eu vou laçar a minha agulha e vou fazer aqui... outro ponto pipoca com 4 meios pontos altos, tá bom, meninas? Então, eu laço a minha agulha, venho aqui, faço o meu primeiro meio ponto alto, faço o segundo, faço o terceiro, faço o quarto. Tiro a minha agulha aqui da laçada, venho aqui nesse primeiro pontinho e puxo aqui a minha laçadinha. E aqui eu faço uma corrente. Laço a minha agulha, pulo aqui um ponto da base, venho no próximo e faço a mesma repetição. Vou fazer aqui 4 meios pontos altos. E vou fechar por trás. Viro do avesso. E aqui eu venho e fecho essa pipoquinha por trás. Faço novamente aqui umas 6 correntes. Se 6 correntes pra vocês, no ponto de vocês não ficar bom, aumenta, tá, meninas? Conto aqui os pontos da base. Aí, meninas, olha, eu fiz as 6 correntes, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos da minha base. Olha, aqui ele já começou... faltar espaço, tá vendo, meninas? Olha, se eu for fazer isso aqui com a minha agulha, ele vai dar uma repuxadinha, tá? Se repuxar no ponto de vocês, aumenta uma corrente. Então, deu uma repuxadinha, eu vou aumentar uma corrente. Conto aqui os 6 pontos de base e faço o meu meio ponto alto. Faço o segundo, o terceiro e o quarto meio ponto alto. Tiro aqui a minha agulha da laçada, venho aqui nesse primeiro ponto e puxo aqui a minha laçadinha. E aqui eu faço uma corrente. Pulo um ponto aqui da base e vou fazer a mesma repetição. Vou fazer aqui os 4 meios pontos altos. Segundo, terceiro e o quarto. Só que agora essa pipoca eu vou fechar ela por trás. Então, eu viro aqui do lado avesso, venho com a minha agulha aqui nesse primeiro pontinho e puxo aqui e dou uma esticadinha no meu fio. Novamente, aqui eu vou fazer 6 correntes. Vou contar 6 pontos da minha base. E vou ver se as 6 correntes aqui tá bom. Se tiver bom, olha, meninas, tem que ficar assim, ó. A corrente, ela não pode ficar repuxada, porque se ela ficar repuxada, ela vai repuxar todo o tapete, tá? Então, ela tem que ficar, acompanhar aqui, ó, certinho, tá bom? Eu fiz isso aqui com a minha agulha, fiz as minhas correntes. Não repuxou, eu faço a minha pipoca. Repuxou, eu paro.
Tá bom, meninas? Então, aqui deu uma repuxadinha, eu aumento mais uma corrente. Venho aqui, faço o meu meio ponto alto. E começo tudo de novo, aqui as minhas pipoquinhas. Terminei a primeira pipoca, tiro a minha agulha da laçada, venho nesse primeiro pontinho, pego a laçada aqui e puxo. E faço uma corrente. Pulo um ponto da base, venho fazendo aqui no próximo ponto, 4 meios pontos altos novamente. Terminei, viro do lado avesso, venho aqui nesse primeiro ponto e puxo ele aqui e fecho ele por trás. E aqui novamente eu vou fazer as minhas correntes. Então aqui, meninas, se vocês quiserem, vocês podem fazer a volta toda e depois vir com a outra carreira. Eu fechei a minha carreira aqui, vocês se lembram, né? Então eu já trabalho as duas carreiras juntas, porque eu acho que fica mais prático. Então aqui, meninas, olha, eu vou vir por trás aqui agora. Eu vou subir aqui, olha, 2 correntes, tá? Que é a altura do meu meio ponto alto, porque essa carreira eu vou fazer em meios pontos altos, que é a altura dos pontos que nós usamos para fazer a pipoca. Então aqui, meninas, agora, ó, eu vou laçar a minha agulha. Eu vou ter que vir aqui, olha, nesse mesmo ponto dessa pipoca, tá bom, meninas? Eu tenho que vir aqui, olha, nesse mesmo ponto dessa pipoca. Então, lá de trás eu venho e faço isso aqui, ó. Venho dentro do mesmo ponto e, ao mesmo tempo, eu tô prendendo esse cordão aqui de correntes. E faço aqui, ó, meio ponto alto. Laço novamente a minha agulha, venho no próximo ponto da base, meio ponto alto. E ao mesmo tempo eu tô prendendo essa corrente como se fosse um fio conduzido. Olha, eu vou fazendo os meios pontos altos e vou tampando aqui essa corrente. Ó, a corrente fica presa por baixo dos pontos, tá bom, meninas? Cheguei aqui, olha, eu tenho ainda um ponto aqui de base e tenho o ponto da pipoca. Então, nesses 2 pontos eu ainda vou trabalhar. Eu vou laçar a minha agulha, vou vir nesse ponto, vou fazer o meio ponto alto. E dentro desse ponto da pipoca, vou fazer aqui, junto com a pipoca, outro meio ponto alto. Vai ficar assim, meninas, ó. Agora, eu vou pegar, vou fazer aqui por trás, olha, esse pontinho que eu fiz aqui, ele vai ficar solto, tá? Eu vou dobrar aqui minha pipoquinha pra frente, vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, nesse ponto da base que eu pulei. E vou fazer aqui por trás um meio ponto alto, vai ficar assim, ó. E essa correntinha que eu fiz aqui, ela fica solta. Aqui eu já vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, junto com esse ponto dessa pipoca. Desse lado aqui ele é mais difícil de fazer, mas faz. Vocês conseguem, ó. Fiz aqui o meu meio ponto alto junto com a pipoca. Agora eu venho trabalhando cada ponto de base, fazendo meio ponto alto e tampando aqui essa corrente que eu fiz, da separação das pipocas. Tá bom, meninas? Eu venho aqui tampando. Cheguei aqui, olha, ainda tenho 2 pontos. Eu tenho esse ponto do lado e o ponto da pipoca. Então, nesse ponto aqui do lado, meio ponto alto. E no ponto junto com a pipoca, outro meio ponto alto. Fiz aqui outro meio ponto alto. Agora, eu dobro o meu trabalho, venho aqui e faço o meu meio ponto alto aqui por trás, nesse ponto de base que nós pulamos. E aqui na frente, ó, fica solto, tá? O ponto fica lá atrás, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O ponto fica lá atrás e aqui fica solto aqui, essa correntinha que nós fizemos. Então, meninas, eu vou fazer isso aqui a minha volta toda.
Eu já prefiro vir trabalhando as duas carreiras porque eu acho mais prático. Mas se vocês quiserem, podem fazer a carreira toda assim e depois vocês vêm fazendo os meios pontos altos. Então, quando eu chegar aqui, eu paro aqui os meus meios pontos altos e dou continuidade nas minhas pipocas e venho trabalhando as duas carreiras juntas. Tá bom, meninas? Mas vocês podem fazer diferente.